Bom dia, irmãos. Pela graça de Deus, estamos mais uma vez reunidos em culto ao Senhor nessa manhã de domingo. Estamos fazendo um ambiente diferente devido a barulhos da vizinhança, as pessoas que resolveram botar música alta e ficar falando alto. Então, por isso que eu resolvi hoje mudar o ambiente e gravar no quarto, né? Que seria um ambiente um pouco mais isolado dos barulhos externos. Mas, graças a Deus, Deus nos dá essa oportunidade. E eu quero orar agora, clamando ao Senhor para que Ele nos abençoe nesse tempo de culto e também receba tudo aquilo que vai ser oferecido para Ele nessa manhã. Então vamos orar ao Senhor. Deus bendito, muito obrigado, Pai, porque a Tua graça tem nos sustentado, tem nos amparado. Obrigado, Deus, porque temos sentido o Teu amor sobre nós. E receba, Pai, tudo aquilo que vamos Te oferecer nessa manhã, que chegue a Ti com um cheiro suave para agradar o Teu coração. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino 12 do nosso cantor cristão. Louvamos, louvamos, vamos adorar ao Senhor outra vez, nesse hino que diz: a Ti adoramos, ó Deus. Então, cantemos ao Senhor. Nesse momento, irmãos, vamos agradecer ao Senhor pela vida dos nossos adversariantes. A irmã Maria Alice
fez aniversário no dia 21 de julho. Irmão Johnny e Elisete fizeram, se não me engano, 42 anos de casamento no dia 22 de julho. Os irmãos Leonardo e Dariane aniversariaram no dia 23 de julho. Irmã Marcela aniversariou ontem, no dia 25 de julho. A irmã Docelina e o irmão Hernan fizeram também aniversário de casamento no dia 26 de julho, que é hoje, por sinal, né? E também o irmão Ananias aniversariou, se não me engano, foi na sexta-feira, na sexta-feira, no dia 24 de julho. Então vamos celebrar ao Senhor por esses irmãos que tiveram tanto aniversários natalícios quanto aniversários de casamento. E também vamos agradecer por aqueles irmãos que dedicaram seus dízimos e as suas ofertas. Muito obrigado, Deus, por esses irmãos que aniversariaram. Obrigado por cada uma dessas vidas, ó Pai, que têm sido alvos do teu amor, do teu cuidado, da tua graça, ó Pai. Continue a abençoá-los, a darem dias felizes, cheios da alegria de Cristo, ó Deus, debaixo sempre da tua poderosa mão. Também, ó Deus, eu quero louvar a Ti pela vida daqueles que dedicaram os seus dízimos e as suas ofertas, ó Pai. Tome, ó Deus, cada uma dessas vidas que, como manifestação de gratidão e confiança, entregam a Ti os seus dízimos e também, ó Pai, com preocupação com o sustento da Tua obra, fazem suas ofertas. Ó Deus, receba todas essas vidas em Tuas mãos. Ó Pai, Te entrega a vida da Maria Alice, a vida do Ananias, do Leonardo, da Dariane, ó Pai, que aniversariaram, e também as vidas dos irmãos Joneir, Elisete e Hernan e Docelina, que fizeram aniversários de bodas, ó Pai. Senhor, muito obrigado, ó Deus, porque temos sido abençoados através dessas vidas em nossa igreja, ó Pai. E continue também a cuidar deles. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria que nós cantássemos agora. Cantássemos um hino que eu testemunhei para o grupo que estava gravando esse vídeo na sexta-feira. Aliás, é um cântico, né, que me impactou muito quando eu ouvi pela primeira vez, pela beleza, pela dinâmica, pela profundidade desse cântico. Então vamos louvar ao Senhor cantando Quão Formoso És, Deus do Universo. Louvemos ao Senhor. Glória enche a terra, enche o céu.
Se nós estivéssemos no templo, encerrando a nossa EBD, e naquele momento em que nós encerramos a EBD e começamos e continuamos com o culto, mas com todos no templo, nós faríamos essa oração. Então, para lembrar a mudança de idade, também a mudança da classe da escola dominical, nós vamos passar esse pequeno vídeo, irmãos. As irmãs Yasmin e Maria Alice estão saindo da classe dos juniores, indo para a classe dos adolescentes. E também as irmãs Júlia, Esther e Sofia estão saindo da classe das crianças e indo para a classe dos juniores. As nossas crianças estão crescendo, graças a Deus por isso. E como é bom ver que os pais estão conduzindo os seus filhos no caminho do Senhor e vermos essas crianças mudando de classe e continuando na igreja através da participação nessas classes da EBD. Que isso também sirva de estímulo aos outros pais para que continuem a investir na vida dos seus filhos, seja membro da Igreja Batista em Nova Suíça, seja membro de qualquer outra igreja batista ou evangélica. Invista sim na educação religiosa, educação cristã dos seus filhos. Então vamos ver esse pequeno vídeo. Logo em seguida nós vamos continuar com o nosso estudo bíblico dessa manhã. Vou te amar para sempre, meu Senhor, e vou andar contigo, seja onde for. No mais alto monte estarei, no vale mais profundo irei. Onde for, te seguirei. Nesse andar contigo eu ouço um sim, mas é verdade que às vezes ouço um não. Mas se você me diz sim ou não, eu não desisto, não abro mão. Nada vai me separar de ti. Despojar tudo o que sou, é ser bem muito mais que ter. Se a gente entrega o coração, a gente entrega pra valer. É ter a vida no altar e ver a chama acender. E cada dia mais e mais saber que é tempo de crescer. E nesse andar contigo eu ouço um sim, mas é verdade que às vezes ouço um não. Mas se você me diz sim ou não, eu não desisto, não abro mão. Nada vai me separar de ti. É despojar tudo o que sou, é ser bem muito mais que ter. Se a gente entrega o coração, a gente entrega pra valer. É ter a vida no altar e ver a chama acender. E cada dia mais e mais saber que é tempo de crescer.
desejar tudo o que sou é ser bem muito mais que ter. Se a gente entrega o coração, a gente entrega pra valer. É ter a vida no altar, ver a chama acender e cada dia mais. Muito bem, irmãos, graças a Deus, não é? Aí na sua tela você vai ver agora, começando o nosso estudo bíblico e continuando o assunto que temos abordado ao longo já de algumas semanas, o seguinte tema você tem: o processo de falar a verdade em amor. O processo de falar a verdade em amor. Nós vamos ver hoje a seguinte ideia: como confrontar biblicamente. Como confrontar biblicamente. Irmãos, como em todos os outros aspectos do ministério pessoal, e você também tem isso na sua tela, a confrontação não deve ser moldada não somente pelos alvos bíblicos, mas também pelos métodos bíblicos. Então, o nosso ato de confrontação bíblica, ou nessa nossa atividade de repreensão bíblica, nós não somente devemos ter os alvos bíblicos, tantos alvos que nós já vimos anteriormente, mas também devemos usar os métodos bíblicos. Precisamos apresentar a palavra do Senhor, sim, mas da forma como o Senhor deseja que essa palavra seja lembrada. Se o irmão se lembra bem, um texto bíblico lá em Efésios capítulo 4, versículo 15, Paulo nos orienta que nós devemos falar a verdade, mas em amor. Fale a verdade em amor. Falar a verdade é o conteúdo bíblico que deve ser apresentado no momento da confrontação bíblica. Mas devemos falar a verdade em amor. Em amor é a forma, é o método bíblico que é orientado pela própria palavra do Senhor, de como devemos apresentar a verdade bíblica. Irmãos, a verdade que não é dita em amor cessa de ser verdade, porque ela acaba atendendo simplesmente a propósitos humanos. E muitas vezes a verdade que não é a verdade bíblica, ou seja, a verdade que não é dita em amor, ela acaba sendo torcida pelos propósitos humanos. Mas também aí na sua tela você tem assim: o amor que não é guiado pela verdade deixa de ser amor porque está divorciado dos propósitos de Deus. Então, aquele amor que não é orientado pela verdade de Deus deixa de ser amor porque não está dentro dos propósitos de Deus. Então, irmãos, isso aqui é algo muito importante. De repente você tem manifestado amor aos seus filhos, aos seus conhecidos, amigos, outros membros da igreja, mas se esse amor está divorciado da verdade expressa por Deus na sua palavra, acaba sendo um amor distorcido. É um amor que está separado da vontade de Deus. E essa não é a manifestação, a expressão de amor que Deus nos orienta que devemos ter uns para com os outros. Irmãos, nós não estamos defendendo uma confrontação em forma de repreensão severa, onde quem recebe a confrontação permanece calado e aquele que apresenta a confrontação expõe lá uma lista de conteúdos, né, de ofensas que a pessoa precisa tomar ciência. Não é isso,
E eu espero que isso esteja ficando muito claro na cabeça do irmão ao longo desses estudos bíblicos. Na sua tela você tem o seguinte: nas Escrituras, o estilo mais comum de confrontação é a interação. É interessante perceber como que Jesus usou essa estrutura de interação diversas vezes quando ia fazer uma confrontação bíblica. Acompanhe, por gentileza, a leitura. Seria bom que o irmão estivesse acompanhando na sua Bíblia, mas também nós vamos passar aí na sua tela. Olha só como que Jesus usou esse método de interação no momento de confrontação. Lá em Lucas capítulo 7, versículos 36 a 50. Lucas capítulo 7, versículo 36 a 50. Vamos ler o texto. Hoje, possivelmente, nós nos estenderemos um pouco mais nesse estudo bíblico, porque eu quero encerrar uma parte dele. Preferencialmente, acompanhe na sua Bíblia a leitura desse texto, mas vai passar na tela também, ok? Então, Lucas 7, 36 a 50. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: supondo que aquele a quem mais perdoou. Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ósculo é o beijo na face, não é? Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Irmãos, nessa leitura, os irmãos devem ter percebido alguns tópicos, alguns pontos importantes. O irmão deve ter percebido que Jesus falou de modo que as pessoas
vissem e, vendo, pudessem confessar e, ao fazê-lo, pudessem se arrepender. Então, esse era o modo interativo como Jesus fazia as suas confrontações, de tal forma que as pessoas vissem realmente o seu pecado, pudessem confessar o pecado, se arrepender do pecado. Isso é a interação que deve ter no momento de confrontação bíblica. Mas eu quero me parar mais detidamente numa passagem das Escrituras em que nós também temos um exemplo de confrontação interativo e ver algumas partes dessa confrontação. Então eu vou convidá-lo a abrir mais uma vez a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 7. 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 7. Vamos fazer uma leitura inicial e depois eu gostaria de fazer alguns destaques nesses versículos. Muito bem. Então, 2 de Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 7. Olha só, irmãos, esse exemplo de interação. Nós temos aqui um profeta chamado Natã repreendendo Davi pelos seus pecados. Davi havia cometido um assassinato de forma indireta e também havia cometido adultério. Aí Natã, então, vai repreender Davi por ordem do Senhor. Vamos ver o texto, então. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Vamos parar por aqui. Tu és o homem. Irmãos, Natã foi chamado para confrontar o rei sobre esses pecados que eu mencionei. Pecado de assassinato, mesmo de via indireta. Ele tinha colocado Urias, o heteu, tinha solicitado que o general colocasse Urias e heteu na frente da batalha, num lugar muito vulnerável, que ele certamente seria morto. Mas também Davi tinha cometido adultério. Mas é interessante que Natã não irrompeu, não entrou lá na sala do trono com uma lista de acusações contra Davi. Na sua tela tem o seguinte: a abordagem de Natã é digna de atenção em pelo menos 12 aspectos. Então vamos ver como que Natã confrontou a Davi sem que de forma apressada,
contenciosa, irada, trouxesse perante Davi as suas acusações. Vamos ver esses aspectos. Em primeiro lugar, irmãos, na leitura nós podemos perceber o seguinte: número 1, repare a seriedade das questões. Irmãos, Natan não está simplesmente trazendo para Davi alguma orientação espiritual. Davi cometeu assassinato e adultério, eram coisas graves. Então, Natan não estava menosprezando, simplificando, minorizando aqueles atos de Davi. Ele estava ali não simplesmente para trazer algum tipo de instrução ou orientação espiritual. Ele estava ali para confrontar Davi pelos seus pecados. Agora, é interessante você perceber, na segunda coisa que você tem na tela, perceba o grau de cegueira espiritual. Observe que Davi estava cego espiritualmente. Natan foi narrando a sua história, a sua parábola, e Davi não conseguia identificar que ele estava se referindo ao próprio Davi. Irmãos, quanto mais ultrajante é o pecado, maior é a cegueira que envolve as pessoas. As pessoas têm dificuldade de enxergar o pecado. Você, na hora que vai fazer uma confrontação de uma pessoa que está em pecado, você não está lidando somente ou simplesmente com o pecado dessa pessoa, mas com uma cegueira autoprotetora que deixa o pecado fora da visão dessa pessoa. Irmãos, quantas vezes você vai conversar com alguém, vai tentar ajudar alguém com a sua, devido ao pecado que essa pessoa cometeu, e essa pessoa não vai conseguir enxergar o seu pecado. A pessoa a quem você foi chamado a confrontar terá tendência de ser tanto deliberadamente cega como cegamente determinada. Ela vai ser deliberadamente cega porque ela vai escolher não enxergar o seu pecado. Mas também vai ser cegamente determinada porque ela também vai ter propensão a persistir nessa cegueira, a ser teimosamente cega e não querer enxergar o seu pecado. Para confessar e dar meia volta, essa pessoa precisa ver o que realmente fez. Mas existe um terceiro aspecto também que eu gostaria de ver com os irmãos nessa abordagem de Natan a Davi. Está aí na sua tela. Não há evidências de que Natan tenha entrado na sala do trono com olhos faiscantes, veias salientes, dedo apontando e palavras inflamadas. Irmãos, de uma certa forma, chega até a ser inquietante essa paciência de Natan para com Davi. Possivelmente eu ou você chegaríamos para a pessoa apontando o dedo e confrontando diretamente e citando o pecado que essa pessoa fez e chamando isso de ira santa. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Na realidade, a nossa ira não opera a justiça de Deus, como Tiago diz isso lá no seu livro. Por isso, até mesmo perante o pecado, nós não devemos chegar à pessoa irada, inflamada em nossas palavras, inflamados, melhor dizendo, em nossas palavras. Mas precisamos ter a paciência
e ajudar aquela pessoa a entender, a ver o seu pecado. Então, no ponto 4, conforme você tem na sua tela, Natã fica diante de Davi e lhe conta uma história, uma metáfora extensa, feita para abrir os olhos do coração de Davi. Então Natã não foi direto ao assunto. Natã contou uma história, para que através dessa história Davi pudesse ter os olhos abertos, se identificar com aquilo que havia acontecido. O quinto aspecto que nós também devemos observar é o seguinte: repare que a história foi construída em cima de um assunto que tinha relação com a vida de Davi, ovelhas. Todos nós sabemos que Davi tinha sido pastor de ovelhas. Então não foi por acaso que Deus colocou no coração de Natã usar a história de uma ovelha para que Davi reconhecesse o seu pecado. Era algo comum, era algo que Davi conhecia bem e valorizava bem. Então, nessa paciência de Natã, em vez de chegar com as acusações, Natã chegou com uma história. Irmão, se nós prestarmos bem atenção, nós vamos sempre conhecer alguns aspectos da vida de uma pessoa que vão nos ajudar quando chegar o momento de confrontar essa pessoa devido a algum erro, algum pecado na sua vida. Nós vamos conhecer alguma coisa que vai nos ajudar, algo que seja importante, algum valor na vida dessas pessoas que podem ajudá-la a entender o seu pecado. Às vezes, e alguns irmãos vão lembrar disso, para ajudar a pessoa a entender a importância da frequência aos cultos, a importância de participar de uma escola dominical, eu chego para a pessoa e digo assim: você vai querer que a sua filha, o seu filho, se afastem dos caminhos do Senhor quando ficarem mais velhos? Porque, irmãos, sinceramente falando, possivelmente alguns me achem até chato nesse aspecto, muitas pessoas colhem na vida dos filhos algo que elas deixaram de fazer, um exemplo que deveriam dar. Então os filhos são algo preciosos. E quem sabe, ao abordar a pessoa devido ao seu pecado de não ser tão fiel a Deus, na frequência aos cultos, na EBD, ao usar os filhos como algo precioso, essa pessoa possa cair em si. Eu já vi isso acontecendo na vida de outras pessoas, na vida de alguém. Então você pode usar algo da vida dela para ilustrar um princípio bíblico ou revelar um pecado. Isso é mais eficaz do que você trazer lá uma série de acusações, ou então contar uma longa história, né, que muitas vezes a pessoa não vai conseguir se identificar com o fato ali narrado. Então, algo da vida da pessoa pode ser usado para ilustrar um princípio bíblico ou revelar um pecado. Ok, irmãos? O sexto aspecto que nós temos nessa confrontação de Davi é o seguinte: você tem aí, no estilo interativo de confrontação de Natã, o foco está na história, com o alvo de estimular Davi a ver o que ele não viu. É interessante, eu vou frisar e insistir isso. Natã não
levou o foco para as atitudes erradas de Davi. Natan trouxe o foco para a história. E é interessante que ao focar a história, Davi se enxergou nela. E nós vimos esse texto, Davi disse, esse homem deve ser morto, né? Mal sabia ele que esse homem que estava sendo aludido ali nessa história era o próprio Davi. Então, ainda continuando na história, você tem um 7º item. Está aí na sua tela. Repare que a história tem poucos detalhes, embora seja bem específica em sua aplicação. Então, não é uma longa história cheia de detalhes. Natan foi direto ao ponto, sem muitos detalhes, para que Davi rapidamente pudesse entender o sentido daquela história. Irmãos, espero que essas informações estejam ajudando os irmãos a identificarem um método bíblico de abordagem e de interação. Você não precisa contar uma longa história, você pode pegar um fato da vida da pessoa, direto daquele fato, de forma simples, mas objetiva, de tal forma que a pessoa possa se enxergar naquela situação. Em 8º lugar, acompanhe aí, por favor, a história alcança seu propósito e resulta numa reação do coração. Então, lá no versículo 5, nós lemos, a ira de Davi se acendeu. Na nossa versão está, então o furor de Davi se acendeu. Então Davi teve uma reação do coração. Davi não ficou impávido, né? Não ficou inalterado, não ficou distante da situação. Ele se irou com aquela atitude daquele homem. Então o furor, a ira de Davi se acendeu. Ainda continuando nessa reação de Davi, você tem um 9º item aí. Repare que Davi é a primeira pessoa a falar depois que a história termina. Aí no versículo 5, você tem assim, e disse a Natan, na parte B do versículo, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E ainda no versículo 6, ele dá a atitude, né, a retribuição desse homem devido ao seu pecado. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Ele deve ser morto e dos seus bens deve ser restituído 4 vezes aquele homem que perdeu a sua cordeirinha. Então Davi foi o primeiro a falar. Isso é uma coisa muito importante. No momento da confrontação, nesse procedimento, e nós temos aqui um procedimento que deve ser imitado por nós, procedimento de Natan, no momento que estivermos repreendendo alguém devido ao seu pecado, mas você deve dar a oportunidade para que a pessoa fale, externe a sua ira, externe a sua compreensão dos fatos e aquilo que deve ser visto. Então essa história levou Davi a se confrontar a si mesmo, antes até mesmo de perceber a aplicação dessa história na sua própria vida. Então, no item 10, você tem assim, Natan aproveita a confrontação de Davi e a aplica especificamente aos seus pecados de adultério e assassinato. Olhem, por favor, os versículos de 7 a 12,
comigo, nós não lemos ainda esses versículos, no versículo 7 a 12. Perceba que no versículo 7, aí Natan foi muito direto com Davi. Aí Natan relacionou diretamente o pecado cometido com quem cometeu o pecado. Olha o versículo 7. Então disse Natan a Davi, tu és o homem. E agora Natan então vai falar especificamente, vai aplicar especificamente essa história aos pecados de adultério e assassinato de Davi. Continuando o versículo 7 até o 12. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Olha as consequências, irmãos. Depois vou falar um pouco mais sobre isso. Porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas, em plena luz deste sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo o Israel e perante o sol. Então, até o versículo 12 somente, não é? Muito bem, irmãos. Então, Natan aproveitou essa autoconfrontação e aplicou diretamente a vida de Davi aos pecados de adultério e assassinato de Davi. No versículo, no item 11, você tem na sua tela. Então, Davi usa palavras específicas que não colocam a culpa em outra pessoa, nem dão desculpas. Irmãos, perante a confrontação de Natan, Davi se identificou claramente com o seu pecado, reconheceu o seu pecado. Interessante que ele não deu desculpas, de tal forma que amenizasse os seus pecados. Vamos ver o versículo 13 de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor, somente até, pequei contra o Senhor. Interessante que nesse método bíblico de confrontação, Davi pôde abrir os olhos do seu coração, reconhecer os seus pecados e confessar os seus pecados em flagrante arrependimento pelas coisas que ele tinha feito. E esse é o alvo, irmãos. O alvo é apresentar biblicamente a vontade do Senhor através do método que o Senhor nos traz agora, de confrontação interativa, para que a pessoa confesse os seus pecados e se arrependa de tê-los cometidos. E finalmente, irmãos, o 12º aspecto que eu quero ver nesse texto é o seguinte, está na sua tela. Natan termina declarando a Davi
o perdão de Deus e as consequências do seu pecado. Vamos ver a segunda parte do versículo 13 e também o versículo 14. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Irmãos, então Natã diz a Davi que o Senhor o havia perdoado, mas também fala das consequências. Anteriormente, ele fala que a espada não faltaria na casa de Davi. Nós vimos posteriormente Absalão matando a seus irmãos. Nós vimos que o pecado de Davi seria exposto em público. Nós vimos Absalão se deitando com as esposas de Davi numa tenda no pátio, para que todos pudessem ver, né, exposto aos olhos de todos o seu ato. Né? E nós vemos que o filho de Davi, com a mulher Batseba, a mulher de Urias, iria morrer, e isso aconteceu posteriormente. Irmãos, os evangelhos colocam esse modelo diante de nós no ministério de Cristo. Nós já lemos a passagem de Lucas lá que mostra isso. Várias vezes nós encontramos esse exemplo dessa confrontação interativa, irmãos. Nós estamos fazendo esse estudo hoje para que de forma prática os irmãos possam pegar esse modelo e aplicar lá na sua confrontação bíblica. De repente você tem sido incomodado por Deus para trazer essa confrontação para alguém que você sabe que esteja em pecado. Irmãos, entenda, se você não se mover para ajudar essa pessoa no seu pecado, a ajudar essa pessoa a mudar naquela área da vida em que ela se encontra em pecado, você não está amando verdadeiramente essa pessoa. Pior ainda, você não estará sendo fiel ao chamado de Deus para confrontar essa pessoa, e também não estará sendo fiel para ajudar aquela pessoa no seu chamado de mudança, naquela área da sua vida que está em desaprovação com o Senhor. Oh, irmãos, por favor, entenda isso. Deus nos chamou para o ministério pessoal, e é isso que a gente tem estudado ao longo desse tempo. A confrontação é interativa, porque, na realidade, através do Espírito Santo, nós procuramos que a pessoa, e Jesus vai fazer isso através do Espírito Santo e da sua palavra, que a pessoa abra os olhos e se arrependam do mal feito, né, dos pecados cometidos. Irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos ajude nessa importante tarefa de servi-lo através do ministério pessoal. Entenda, ministério pessoal também envolve a confrontação bíblica. Que Deus nos ajude nesse importante compromisso que temos com Ele e nessa importante demonstração de amor que temos às pessoas. Vamos orar e depois gostaria de trazer alguns anúncios. Deus bendito, muito obrigado, Pai, porque Tu tens nos ajudado através da Tua palavra e através desses estudos aqui a sermos crentes sérios, a nos comprometermos com os outros irmãos, a ajudá-los na mudança bíblica que precisa acontecer com eles. Ó Senhor, quanto carecemos de Ti nesse importante ministério que temos. O quanto carecemos do Teu Santo Espírito no momento da confrontação bíblica.
ao aplicarmos o método correto, ao levarmos a palavra do Senhor, e também para que a pessoa possa entender o seu pecado, abrir os olhos do coração, confessar os seus pecados e se arrepender. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, precisamos de Ti. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, como alguns já devem estar cientes, nós estamos em madeira laranja. E conforme a mudança dos critérios de flexibilização promulgados em decreto pela prefeitura, nós não teremos mais tantas dificuldades de nos encontrarmos presencialmente no templo. Porém, continuaremos a usar os critérios anteriormente mencionados, né? Um distanciamento de 1,5 metro, no máximo 50% da capacitação do templo. Com esse distanciamento, nós teremos no máximo 28 pessoas presentes no culto, ok? Por isso, nós abriremos inscrição já para o culto do próximo domingo pela manhã. Então, você deverá entrar lá na Família e Bens ou fazer contato comigo no privado para poder participar do culto. E eu quero lembrar aos irmãos que no próximo domingo pela manhã nós teremos celebração da Ceia do Senhor e realização da Assembleia. Então, oficialmente, já convoco a igreja para estar em Assembleia. Porém, muitos não poderão estar presencialmente. Logicamente que esse limite de 28 pessoas vai impedir que outros estejam presencialmente, mas também crianças de 0 a 11 anos e pessoas do grupo de risco não poderão participar das atividades presenciais, ok? Nesse domingo teremos a Ceia do Senhor. Nos outros domingos, nós retornaremos à EBD, estudando a revista que traz os profetas menores, o estudo sobre os profetas menores. Tá bom, irmãos? Então, a partir de amanhã, segunda-feira, estarei abrindo já para a inscrição e os irmãos poderão colocar o nome, né, ali e dizer quem vai estar, quem deseja estar presente nos próximos cultos, tá bem? Nós procuraremos fazer um revezamento para que aqueles irmãos cuja presença não seja tão necessária nas EBDs, não é? Possam dar condições, né, para que outros também participem, né? Então nós vamos procurar dessa forma fazer com que muitas pessoas estejam presentes ali. Então, quem sabe, alguns virão no domingo, outros não, e darão lugar para que outros no domingo seguinte estejam presentes. Tá bom, irmãos? Nós vamos proceder assim. Qualquer dúvida, faça contato comigo e assim eu estarei dando as informações devidas aos irmãos. Quero também dizer para os irmãos da Igreja Batista em Nova Suíça, se você também não é membro da igreja, ou da Igreja Batista em Nova Suíça, faz parte de outra igreja evangélica, ou não é membro de igreja nenhuma, se quiser alguma orientação, alguma ajuda, estamos à disposição. Você pode fazer um comentário aí nesse vídeo para que nós façamos contato contigo colocando o seu telefone, tá bom? No domingo que vem pela manhã, nós não faremos transmissão do culto pelo YouTube. O culto da noite será normal, transmissão pelo YouTube, mas no domingo pela manhã será numa live através do aplicativo Meet, ok? Por quê? Porque será uma assembleia da igreja. Então, aquele irmão que não puder estar presente poderá, através da live, dar o seu voto na assembleia, fazer alguma proposta ou fazer alguma discussão, tá bem? Então, diferentemente
dos outros cultos, nesse domingo pela manhã, nós teremos somente uma live, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que te dê o restante de domingo feliz na presença, debaixo da presença dele, e até às 18 horas.